que saiba ler até os 8. Vocês compreendem? Por que mais? Porque o código da leitura é um código fundamental para organizar todos os outros códigos na vida dele. O código do tempo, que é a história, o código dos mapas, que é a geografia, o código dos números matemáticos. Então o letramento é o segundo grande código que o homem aprende na sua construção. Qual é o primeiro código que o homem aprende na sua construção? O iconográfico. Por isso que uma criança de 2 anos mexe no computador, sem ninguém ensinar ela. Por quê? Porque ela vai lendo os ícones. O que é as imagens? E ela lê as imagens ou não lê? Ela interpreta aquilo que ela vê? É leitura, vocês compreendem? Leitura é a interpretação do que eu vejo. Não é descrever as letras, vocês compreendem? Porque tem gente que descreve a letra, mas se eu faço uma pergunta para ele interpretar o texto, ele não sabe. Por isso que eu só sei que uma pessoa se alfabetizou quando ela consegue ler pelo menos 3 parágrafos e eu faço 2 perguntas sobre o que estava escrito e ela sabe me responder. Antes disso é piada. É alfabetização funcional, vocês compreendem? Então a criança necessita dos códigos para se estruturar. Esse negócio que cada um tem um tempo e pode tudo não é verdade. É bacana para o filho dos outros. Comer eu não quero. Se eu não quero comer, eu não quero para os outros também. Estudei muito para decidir as coisas. Não estou dizendo isso aqui de achismo. Então, nesse século, ali naquele momento, a educação perdeu o rumo no mundo todo. Por isso que nos últimos 5, 7 anos a gente fala tanto de testes, de medidas de educação. Por quê? Porque no mundo todo a gente não quer voltar a ter muito conhecimento. Só que às vezes a gente está pecando. Por quê? Porque a gente quer só o conhecimento, e aí é um erro grave. É o caso hoje da escola, por exemplo, em Portugal e na Espanha, onde eu trabalho. Eles estão achando que eles vão sair da crise ensinando português e matemática de um monte para os filhos deles. Os filhos deles já tiram nota 8 no IDEG. Ele não tem, já está no nível, vocês compreendem? Só que os filhos deles não tomam decisão, não têm autonomia, não têm iniciativa. Meninos de 5º ano levantam a mão na Europa. Professor, posso escrever com lápis ou com caneta? Eu escrevo na linha no início ou pulo uma linha agora? Coisas que as nossas crianças do 1º ano, quando chegam no 2º, já pararam de fazer, não é verdade? E eu digo para eles, sabe qual é o problema de vocês aqui na Europa? Vocês são muito educados. Né? Porque aqui o menino pergunta se é para escrever com lápis ou com a caneta e você responde. E no Brasil, vai escrever com lápis animal, não vai escrever com o tempo. E ninguém mais pergunta. Ninguém mais quer ouvir isso. Vocês compreendem? Lá não. O menino está no 9º ano, eles estão meus filhinhos, bota a galinha. Vocês compreendem? A crise econômica está ligada com a crise do modelo. Modelo não se aprende adulto. Modelo se aprende quando eu sou criança. No mundo da inovação, os meninos são campeões lá na repetição. Vocês compreendem? Por isso que eu quero que os alunos do Brasil tirem 7, 8 de ideia. Mas se eles não forem criativos, se não tiverem autonomia, isso significa muito pouco. Há 4 anos atrás, eu, professor Roberto Maturano do Chile, e a finada, minha amiga, faleceu faz pouco tempo, é verdade, a professora Anícia Fernandes, fomos convidados há 4 anos atrás para ir para a Europa, coordenar um projeto mundial sobre aprendizagem. Max, por que vieram buscar vocês aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no terceiro mundo, para resolver o problema da crise deles? Porque eles sabem que nós aqui nascemos na crise, nos criamos na crise, e crise a gente entende muito mais do que eles, vocês compreendem? Então eles nos levaram lá para a gente tentar estudar o modelo deles e ver como é que a gente resolve a crise. E a crise deles é no mínimo 15 anos, porque eles têm que reensinar uma geração inteira a pensar diferente. A pensar a inovar, pensar em empreender. Os meninos lá, gente, o menino se forma em direito e ele está desempregado, está na lenha. Mas a última coisa que ele pensa é de encostar no amigo dele e tentar abrir um escritório os dois. Não. O governo tem que arranjar emprego para mim. E é por isso que lá hoje tem 55% de desemprego até os 25 anos. Porque o governo quebrou, não tem como arranjar emprego para eles. Vocês compreendem isso? Então o modelo muda. Se nós não preparar nossos meninos, tem uma geração que vai ficar miada. Nós já temos essa geração. Nós temos um Brasil hoje muito violento, que já é fruto de modelos de educação que estiveram descabidos nos últimos 20 anos. E vocês que estão nessa sala têm uma grande tarefa, que é de ressignificar a sala de aula. É fazer dela esse lugar onde a curiosidade possa efetivamente dar a esse menino o que é mais? Autonomia, tomar decisão, protagonismo, iniciativa, que são as qualidades que fazem alguém inovar, ter novas ideias, gerar conhecimento novo, que são as qualidades dessa época. Repetição, quem que repete? As máquinas. Quem cria? O homem. Só o homem cria, nenhuma máquina cria, nenhum computador cria.
Mas as outras três, deixa eu falar rápido, porque o tempo está passando. A segunda delas, para vocês, é muito fácil. Para quem tem mais de 40, é um pouco mais difícil. Mas olhe, cuidado lá, porque eu tenho entrado em algumas escolas com professores de 20 e poucos anos que são mais velhos do que alguns professores de 70, sabe? Que saem da faculdade, né, repetindo coisas que às vezes não precisaria mais. Então, cuidado com a idade, às vezes, subjetiva. Neste século, nós temos que desenvolver uma escola que valorize a diversidade cultural. Por que, professor Max? Porque nunca tivemos uma realidade de diversidade cultural tão grande. Isso impacta a educação? Impacta. O que a diversidade cultural tem a ver com a educação, professor Max? A diversidade cultural faz com que as nossas referências tenham dificuldade para entender as referências dos meninos. Nesse século, diferente do século passado, as crianças são muito distintas e vivem num mundo onde nós não vivemos. Então, o diálogo na sala de aula nesse século tem muita dificuldade. Por quê? Porque no passado dizia assim: meu filho faz isso, faz aquilo, porque quando tu crescer vai ser assim, vai ser assado. A mãe dizia: faz isso, faz aquilo, quando tu crescer vai ser assim. A gente odiava isso, mas 70% do que a mãe e o professor falavam acontecia. E até a gente dizia: isso é praga de mãe. Sabe por que eles acertavam? Porque o mundo era muito parecido. Entre a cultura do meu pai e a minha cultura, eu que tenho 50 anos, o mundo mudou muito pouco. Porém, quando a gente compara a nossa cultura com a cultura desses meninos, a mudança é monstruosa. Quem é que diz isso? Um amigo meu. Morreu, é claro, é o Dadá. O Dadá não deu, eu estou falando sério, ninguém crê. O Dadá, quem é o Dadá, pessoas? Quem é que tem curso de biologia, ciências, tem alguma coisa assim? Então, eu vou chamar um amigo meu que vocês não conhecem, o Dadá. Vocês conhecem o Dadá? Não, Dadá, vocês conhecem. O Charles Darwin estudou a evolução do homem, dos animais e das coisas. Imagine que eu trouxesse o Dadá aqui hoje. Calma, no fim da palestra eu levo embora, não vou deixar nenhum espírito reencarnado aqui na palestra. Vou trazer o Dadá aqui e pediria para o Dadá observar uma criança de 7 anos de qualquer escola de vocês aqui. E depois pediria para ele comparar com a minha infância, por exemplo, há 40 anos atrás. Ele diria que entre eu e essa criança houve um salto evolutivo. O que é isso, professor Max? É quando uma geração se modifica mais do que seria comum para a sua época. A gente estudou nas ciências isso, os animais, o animal que estava na água, daí foi para a terra, tinha rabo, perdeu o rabo, né? Era tal evolução. Inclusive Darwin morreu e não conseguiu explicar a evolução, o elo entre o homem neandertal e o Homo sapiens. Até hoje a gente não sabe como é que essa mudança foi feita, né? É o tal elo perdido. Já ouviram falar do elo perdido? É isso. É a relação do homem neandertal com o Homo sapiens. Como é que o homem, sabe, estava engatinhando e da pouquinho começou a pensar? Aí ninguém sabe. Darwin diria que essa criança tem referências muito distintas e muito diferentes de nós. Mas dá um exemplo, imagina umas dois exercícios de memória. Todo mundo aqui lembra da sua infância e lembra um pouco do que o pai contava que era a infância dele. Houve diferença entre a minha infância e a infância dos meus pais? Sim, houve. Eu diria que foi assim. Teve coisas iguais. Agora vamos fazer um exercício maior de memória. Vamos comparar a infância do nosso pai com a infância que contavam dos nossos avós. Como é que era lá? Teve diferença entre nossos pais e os nossos avós? Teve. Mas foi menor do que nossos pais para nós. Foi uma diferença? Agora, se eu comparar a minha infância com a criança de hoje, tem diferença? É isso que Darwin chama de salto evolutivo. Quando uma coisa evolui mais do que seria o normal. Qual é o problema da educação? Quando há um salto evolutivo na educação, nós começamos a ter problema de comunicação. E qual é o problema da comunicação, Max? A comunicação é anterior à aprendizagem. Se eu me comunico mal, tu vai aprender muito mal comigo também. Se eu me comunico bem, a chance de você aprender comigo começa a aumentar. Então, nesse século, gente, respeitar a cultura do aluno, trazer coisas das referências dele, colocar a cultura dele a nosso serviço, não é bacana porque é bonito, porque é fofinho. É bacana porque eu sei que aumenta a aprendizagem. Por isso que nesse século está mais próximo do aluno, ter diálogo comum com ele, conhecer o que ele ouve, o que ele vê, o que sensibiliza
precisa, ele é importante. Por que, Márcio? Para ser o professor mais bonito da escola? Não, para ele aprender mais. Porque eu sei que quanto mais eu te conheço, melhor me comunico. Melhor me comunico, tu aprende mais. Tudo isso que nós estamos falando é para ele aprender mais, é para tirar boas notas na prova, nos trabalhos e nos comportamentos. Não é só para ele ser fofo, mas para ele ser principalmente um aluno que tenha conhecimento e comportamento. Esse é o grande desafio dessa era. Ninguém tem que ser bonzinho com o aluno só para ser bonito. A gente é bonzinho com o aluno para ele estar próximo de mim. Quanto